Shalom, shalom a todos. Nós estamos começando aqui um vídeo, uma live, e eu estou até emocionado porque eu vou falar sobre o assunto que mais toca ao meu coração, porque eu sou um apaixonado pelo Espírito Santo e tenho experiências enormes para contar desse meu grande amigo, desse meu professor, desse meu ensinador, e nós estamos preocupados assim porque, para minha surpresa, nesses dias que parou tudo, a gente começa a conversar com muitos amigos e eu acabei descobrindo que a maioria dos irmãos, eles não têm contato com o Espírito Santo, eles não conversam com o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita no nosso espírito. Veja só, irmãos, é como se você morasse numa casa e tivesse lá uma família e de repente ninguém conversava contigo, né? Eu estou fazendo um exemplo, né, para que você possa entender como que o Espírito Santo às vezes se sente com alguém que não conversa com ele, com alguém que nunca dirige um bom dia a ele, que não pede a ele que ensine alguma coisa. E nós vamos falar aqui sobre isso porque eu tenho certeza que eu vou conseguir, com a ajuda do meu amigo Espírito Santo, passar essa paixão que eu sinto por ele, porque ele é Deus e ele é maravilhoso, ele pode fazer coisas tremendas nas nossas vidas, ele faz isso no meu ministério, e então eu quero que vocês, no nome do Rei Jesus Cristo de Nazaré, que vocês ouçam com atenção e vocês vejam tudo isso. Olha só, a Bíblia diz em Gênesis 1:2, logo em Gênesis se fala sobre o Espírito Santo, e diz assim, ó: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo se movia, e outra vez, e a versão diz assim, pairava sobre as águas. Veja só, por que será que o Espírito Santo pairava sobre as águas? Você imagine assim, uma camada fina dele cobrindo as águas e ele em cima das águas. As águas representam a vida, nós somos 70% do corpo do homem é formado por água, e a água representa a vida, a água rega a vida, a água rega tudo, e ele pairava sobre as águas, porque ele é um símbolo de vida. Veja só, e em Romanos 5:5 diz assim, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha, você não tem noção o quanto que o Espírito Santo derrama amor sobre as nossas vidas. Mas é necessário que nós venhamos dar margem para que ele haja nas nossas vidas. Ele só age quando nós pedimos, quando nós consentimos. Há uma delicadeza muito grande do Espírito Santo, porque ele é puro amor, né? E o Espírito Santo é alegria também. Em Romanos 14:17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo traz alegria, ele nos alegra. Jesus chamou ele de Consolador, que nos consola do nosso choro, do nosso sofrimento, nos consola das decepções pelas quais nós passamos. Ele é tremendo. E veja só, em Mateus 1:18 fala assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Precisa dizer alguma coisa? O próprio Espírito Santo gerou o nosso Deus. E o Espírito Santo gerou Deus dentro do ventre de Maria. É coisa tremenda, e por isso que eu digo, ele é o símbolo da vida, ele é aquele que luta pela vida e pela vida eterna, e nós vamos falar sobre ele, por esse meu maravilhoso amigo, e o meu amor, que é o Espírito Santo, e eu amo o Senhor Jesus, eu amo Deus Pai, mas o Espírito Santo nos chama para uma intimidade tremenda. Veja só, no livro de João 16:7 em diante diz assim, mas eu vos digo, a verdade convém-nos que eu vá,
Jesus falando da sua ida, quando ele ia deixar os discípulos. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então os discípulos estavam chorosos, porque Jesus Cristo ia partir, e aí ele diz assim, não fiquem tristes, eu preciso que eu vá, convém que eu vá, porque se eu não for, não vai vir o Consolador. Ele chamando o Espírito Santo de Consolador. Então está repreendida a tristeza aí na sua vida, porque durante esta live o Espírito Santo vai te curar de toda tristeza, de todo sofrimento, de toda rejeição, porque ele cura, ele é tremendo. Então Jesus fala que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E diz assim, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Olha só, irmãos. Então, quem que convence as pessoas, quem que convence o seu parente do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Ele que tem o poder do convencimento. Quando houve um avivamento em Goiás, e eu conheci uma pastora que é filha de um pastor que era de uma igreja de Santa Teresinha de Goiás, ela contou que o Espírito Santo tocava nas pessoas durante o avivamento e as pessoas chegavam e se jogavam no chão da igreja arrependidas do pecado, dizendo, Deus, perdoa meus pecados, eu pequei, eu bati na minha esposa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eles choravam de arrependidos, porque o Espírito Santo havia tocado neles, o Espírito Santo havia, naquele momento que eles estavam na rua, eles eram tocados no avivamento, e assim que o avivamento acontece, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu vou te falar algo, vocês lembram que antes de Jesus morrer na cruz, quando ele estava ali nos últimos momentos, ele pediu perdão pelos pecados, ele disse assim, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E eu vou te ensinar agora uma estratégia tremenda que o Espírito Santo me ensinou, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, para que você ganhe todos os seus parentes, toda a sua parentela, todos os seus amigos. Você vai pedir perdão pelos pecados. Você quer que o Joãozinho, o João, o seu filho, que era aquela criança muito tremenda, que você amou tanto, que te respeitava, que te amava, e de repente o Joãozinho cresce, e Joãozinho fica rebelde, e Joãozinho não quer mais saber de Deus, e Joãozinho tem más amizades, e de repente Joãozinho até se envolve, né? Quantos casos que acontecem assim, e aí você quer que Joãozinho volte para o Senhor, você quer que Joãozinho vá para a igreja, mas você não sabe como fazer. O segredo é você pedir perdão. Senhor Jesus, perdoa os pecados do meu filho Joãozinho. E aí você pede ao Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, você que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, visita o meu filho Joãozinho. Eu estou sofrendo tanto, Espírito Santo, tira essa dor do meu coração. Quantas vezes ele me respondeu mal, quantas vezes ele tem me tratado mal, eu sou a mãe dele, quantas mães, né, que fazem isso, ou sou o pai dele, Espírito Santo. Então, visita o meu filho e muda o coração dele, porque eu estou muito triste, e é o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho de convencer as pessoas do pecado.
Essa é a especialidade dele. O Senhor Jesus Cristo falou do pecado, e quando ele convence das pessoas do pecado e do juízo. As pessoas ficam convencidas que se elas continuarem contrariando a Deus, desobedecendo a Deus, elas vão perder a sua vida, vão ir para o inferno, vão ter a morte eterna. Então ele convence do castigo de Deus, ele convence as pessoas do juízo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, amém? Então ele convence as pessoas que a palavra de Deus é a coisa certa, que elas devem seguir, que a Bíblia é o caminho, que a igreja é o lugar da cura, é o trabalho do Espírito Santo que ele faz. E eu tenho assim inúmeras experiências com o Espírito Santo para contar, maravilhosas, mas eu quero falar mais algumas coisas ainda. É o Espírito Santo que revela o futuro, o Espírito Santo que escreveu a Bíblia através de muitos homens de Deus. E ele veio sobre homens e mulheres de Deus. Por exemplo, Gênesis foi escrito por Moisés, o Espírito Santo veio sobre Moisés e Deus revelou a Moisés todas aquelas coisas. E o Espírito Santo levou João arrebatado para ver o futuro, para ver Jesus Cristo já como Deus, em toda a sua glória. E ele que leva as pessoas em arrebatamento. E ele levou João, e João viu o futuro, todas as coisas, e escreveu sobre Apocalipse. Em Lucas 2:25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, eles foram apresentar Jesus Cristo, né, no templo. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e mãe do menino admirados do que ele dizia. Então, veja só, esse homem, né, Simeão, que era um homem justo, piedoso, que tinha atitudes boas, né, ele atraiu o Espírito Santo. Quando nós queremos fazer o bem, quando nós queremos ser pessoas boas, nós pedimos a ele e ele nos muda, nos transforma. Olha, eu vou falar algo para vocês. Eu sou advogado e eu costumava ter muitas armas. E eu pensava assim, se vier alguém, qualquer coisa, eu mando bala. Eu era uma pessoa difícil. Eu era uma pessoa que quando eu defendia as causas, muitas vezes eu era duro com os juízes, ofendia juízes, né? E tantas coisas, mas quando eu conheci o Senhor Jesus Cristo, eu tive uma experiência, eu aprendi, pessoas que me discipulavam, me ensinaram. O pastor Jaime Leim, que está nos Estados Unidos, ele me falou, ele disse assim: Diel, você pede ao Espírito Santo, porque ele vai te ensinar tudo. Ele habita no teu espírito. Quando você recebeu Jesus Cristo, ele entrou no teu espírito e fez habitação. E agora você pode conversar com ele, pedir a ele para ele te ensinar, pedir a ele para ele falar, para ele te livrar, pedir a ele que ele vai estar constantemente te ensinando, porque ele me ensinou. Então veja só, então o Espírito Santo começou uma obra na minha vida tremenda. Eu vou contar muitas experiências aqui, mas ele é muito delicado. Ele é preciso que você
peça ajuda dele. Ele é um ajudador, ele é um consolador, ele é o professor por excelência que sabe todas as coisas. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, e isso é a mais pura verdade. Quem conhece a minha esposa Rejane, ela costuma fazer aqueles arroz carreteiro de gaúcho para uma igreja inteira, com uma panelona muito grande, e aí a gente distribui, manda convite para todo lado, pelas redes sociais, venha no carreteiro e tal, tanto, aqueles carreteiros para arrecadar fundos para a igreja, aquelas coisas assim. Carreteiro é um arroz com carne, feito com queijo, muito gostoso. A minha esposa é campeã do carreteiro, mas olha só, aí ela sabe como que ela faz, ela não sabe quantos que vem, e aí as medidas que ela coloca é xícara, tantas xícaras de arroz, tanto aí o sal para temperar, e ela pergunta: Espírito Santo, quantas xícaras eu coloco? E ele fala para ela as xícaras, quantas xícaras? Então uma vez é tantas xícaras, outras vezes tal. Quando ela faz o carreteiro e chegam as pessoas, dá certinho, porque ele já sabe as que iriam vir. Aí para temperar ele pergunta para o Espírito Santo quantas colheres de sal eu coloco, e aí isso é tantas experiências que nós tivemos já com o Espírito Santo de ensinador. Mas eu estou dando um exemplo. Nós temos uma irmã na igreja que ela é artesã, irmã Sandra, uma bênção de Deus. Ele ensina ela a fazer obras de artesanato fantásticas. Ele inventa para ela, porque ele é Deus, ele é a própria sabedoria de Deus e sabe todas as coisas. Quando Jesus falou, ele vos ensinará todas as coisas. Amém? Ele é tão importante, irmãos, que Lucas 3:21 narra: Deus Pai enviou o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para estar sobre Jesus Cristo. Cristo fizesse a obra, era necessário que ele recebesse o Espírito de Deus, o Espírito do Pai. E diz assim Lucas 3:21, aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em que me comprazo. Então, se Jesus Cristo não tivesse recebido o Espírito Santo, ele mesmo não poderia fazer os milagres que fez, as obras que fez. Em João 1:32 diz assim: E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, este é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, hoje, presentemente, é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Nós pedimos a Jesus Cristo para que ele nos batize com o Espírito Santo, para que ele nos dê, né? E então nós vamos ver que Jesus Cristo, depois que ele recebe o Espírito Santo, ele tem poder para enfrentar o diabo, enfrentar a tentação de Satanás. E em Lucas 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-se, mostrou-se no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Amém? Mas Jesus Cristo venceu, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Amém? Ele estava cheio do Espírito Santo e por isso ele venceu. Ele venceu o diabo, ele venceu a tentação, entendeu? Agora, veja só, como será que o Senhor vai dar, Jesus vai dar o Espírito Santo a quem pedir? Sim, ele vai dar a todos que pedirem. Em Lucas 1:19 diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á,
pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, quando você pedir o Espírito Santo, o Senhor vai dar, porque Ele vai dar. Agora nós vamos ver aqui a palavra de Deus quando fala que Ele nos ensina todas as coisas. Jesus, continuando aquela palavra que Jesus Cristo estava dando aos discípulos, Ele disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador. Amém? Então, ponha na sua cabeça que o Espírito Santo é o ajudador, para que Ele fique convosco para sempre. Amém? Então, no momento em que você decidiu por Deus, no momento em que você quis servir a Deus, que você quis mudar, ser outra pessoa, você pede ao Espírito Santo e Ele vai mudar você, e Ele vai transformar você, Ele transforma as pessoas. E aí diz assim, Jesus disse assim: a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Ele falando aos discípulos: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Olha só que coisa tremenda! Ele vos ensinará todas as coisas, entende? Então, o Espírito Santo tem o conhecimento de tudo, de todas as coisas, da palavra, da geografia, da física, de tudo ele tem conhecimento. Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sabe tudo. Irmãos, quando eu converti, eu ia fazer uma apelação, uma ação. Eu levava horas, dias, às vezes, para fazer. Então, trabalhava 3, 4, 5 dias para fazer uma apelação, uma contrarrazão num processo no tribunal. Mas quando eu entendi que da maravilha e da sabedoria do Espírito Santo, eu comecei a pedir a Ele, eu disse: Espírito Santo, eu quero que você me ensine, Espírito Santo, a eu fazer essas petições, a fazer essas contrarrazões, porque eu aprendi, me falaram que você pode me ensinar todas as coisas. E eu quero dizer para vocês que foi uma coisa tão tremenda. As palavras vinham na minha mente, ele me fazia lembrar de coisas que eu aprendi na faculdade, de jurisprudências que eu havia lido. Ele me fazia lembrar de palavras bonitas que eu poderia colocar, que fossem clássicas, para que o juiz, quando analisasse a petição, ele pudesse ver que havia vamos dizer assim, que era um trabalho esmerado no português. E ele começou a mudar, a melhorar o meu português, a melhorar as petições. E eu tenho uma sentença onde um juiz pegou e fez um elogio na sentença, dizendo que é muito bem trabalhada a peça da parte apelante. E os meus filhos tiraram uma cópia dela. Mas eu disse assim, digo, filho, isso é obra do Espírito Santo. Ele está me ensinando, ele me ensina as coisas. Ele é um grande ajudador e ele sabe todas as coisas. Irmãos, coisas tremendas. Quer ver uma coisa? Eu vou contar algo para vocês. O Espírito Santo é aquele que dá sabedoria às pessoas. Eu comecei a pedir sabedoria e eu quero dizer que todos nós, eu costumo dizer que quando antes de nós conhecermos a Cristo, nós estamos cheios de feridas, cheios de problemas. E eu tenho um termo, quem me conhece, que eu digo assim, eu falo assim, eu era um casca grossa,
né? E Jesus nos comparou muito com árvores. E você tem árvore que você vê assim, tem aquela casca grossa, cheia de ruga, de coisa que se tu passar a mão, tu até corta a mão. Porque aquela é uma árvore que fere a nossa mão, aquela casca grossa. E eu costumei pegar esse termo e de falar, irmãos, nós temos que pedir para o Espírito Santo tirar essa casca grossa, nos deixar sem espinho, para nós não machucarmos as pessoas, para nós sermos usados pelo amor dele, porque ele é amor, porque a palavra de Deus diz que ele derrama amor. E eu comecei a pedir ao Espírito Santo para ele me transformar. E ele foi me transformando, irmãos. E eu me lembro que num momento que eu estava pedindo poder, que eu estava num monte lá acampado com a barraca, Senhor, manda poder. Eu vi a voz dele dizendo assim, peça amor, está tudo errado, peça amor. Então, aí eu saí de lá e custou até que eu fosse pedir esse amor. Mas o dia que eu comecei a pedir a ele para que ele derramasse o amor sobre a minha vida, ele começou a me curar, ele começou a me transformar, ele começou a me dar quebrantamento. Mas veja só, a sua relação com o Espírito Santo não pode ser uma relação, ela tem que ser a relação igual ou melhor à relação que você tem com o seu marido, que você tem com a sua esposa, que você tem com seu pai, com seus filhos, as boas relações eu estou falando. Entende? Então, numa casa, numa família que é uma família onde não há ódio, onde não há divisão, as pessoas se conversam, dão bom dia, às vezes se abraçam, uma ajuda a outra, uma faz uma coisa para outra, alcança aqui, me dá um copo d'água e tal, aconselha um ao outro, ajuda, né? É tantas coisas. E esse tem que ser o seu relacionamento com o Espírito Santo. Este tem que ser o seu relacionamento. O seu relacionamento com ele tem que começar no início do dia, tem que terminar no final da noite. Quando eu aprendi do Espírito Santo, eu fui entender, irmãos, eu fui entender que ele ensina todas as coisas. Que quando eu fui ler a palavra de Deus, eu vi que o Espírito Santo ensinava as pessoas enquanto dormiam. E eu comecei a pedir o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, eu quero que você me ensine enquanto eu estiver dormindo. Eu quero que você me treine enquanto eu estiver dormindo. Eu quero que você plante no meu espírito coisas boas enquanto eu estiver dormindo. Eu peço isso sempre, eu peço a ele todas as noites de joelho, antes de dormir, eu peço, Espírito Santo, me transforma, me faz um apóstolo verdadeiro, me faz um marido melhor, um pai melhor, porque é ele que faz, porque é ele que pode nos transformar, entende? Então, quando eu vim para o Senhor, eu era um homem que estava envolvido no pecado, eu estava envolvido em adultério, eu estava envolvido em mentira, mas graças a Deus que o Senhor levantou pessoas para me discipularem e elas me apresentaram o Espírito Santo e elas me disseram, pede a Ele, é Ele que santifica, quando Ele convence do pecado, Ele vai te santificar. Ele te mostra o pecado, ele vai fazer com que você seja transformado. Fale a ele, é necessário que você fale a ele como você fala com a pessoa mais íntima que você tem na terra, e muito mais íntima ainda. Você não tem nenhuma pessoa tão confiável, tão amorosa, tão fiel, tão justa, tão verdadeira e tão poderosa como o Espírito Santo para você falar. Adote ele como seu confidente, como seu ajudador. Que coisa boa que me falaram isso, que me ensinaram isso. E eu comecei a fazer isso. Eu entendi isso. E aí eu comecei a pedir, Espírito Santo, me transforma, me muda, Espírito Santo. Eu não quero mais contar piada, eu não quero falar palavra torpe, eu não quero xingar mais ninguém, eu não quero brigar mais ninguém. Eu não quero brigar com mais ninguém, eu quero que você me mude, Espírito Santo. E ele começou a fazer essa obra maravilhosa.
e ele foi a cada dia me transformando, me mudando. Ele foi fazendo coisas maravilhosas, coisas lindas. Eu pegava e dizia: Espírito Santo, eu quero que você me mostre os segredos da palavra. Me mostra, porque eu quero entender, porque você que escreveu a palavra. Irmãos, quando eu comecei a pedir isso, é como se abrisse uma Bíblia no céu. Eu tinha uma Bíblia na terra. Era uma Bíblia do homem, que era um homem lendo. Mas de repente eu passei a ler uma Bíblia com a revelação celestial. O céu começou a abrir a visão para que eu visse o que estava, os mistérios por trás da palavra. Porque a palavra de Deus diz que Deus oculta aos soberbos, né, até a sua palavra, mas ele libera aos simples, aos humildes. Então é necessário que nesse relacionamento com o Espírito Santo, que você entenda que você nunca será suficiente. A Bíblia diz que nós não teremos nada se do céu não for nada, não nos for dado. A palavra de Deus diz assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não existe sombra e nem variação. Então o dom perfeito vem de Deus, o dom vem do Espírito. Ele que abre os segredos da palavra para você, é ele que faz com que você perceba, veja todas as coisas. Olha, e o Espírito Santo, ele é tão delicado, ele é tão suave, ele é tão maravilhoso, que a Bíblia diz que ele se entristece. Quando nós fazemos coisas erradas, ele entristece. Mas eu quero te dizer uma coisa e isso é um testemunho de pessoas que viveram aquele avivamento que eu falei para vocês de Santa Teresinha de Goiás. Aquelas pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, elas foram pessoas que, em algum momento, na sua mente, elas pensaram: eu preciso de Deus, eu tenho que mudar, eu sou muito ruim, eu não presto, entenderam? E aí o Espírito Santo tocava aquelas pessoas sem ninguém pregar, e elas começavam a enxergar todos os seus pecados, todas as suas falhas. Veja só, muitos acham que estão muito bem, que são santos, mas experimente pedir o Espírito Santo para mostrar os defeitos, as coisas que você tem que mudar. Ele vai te mostrar muitos defeitos, muitas coisas que nós não percebemos, mas que ele percebe e que vão te transformar, te mudar, fazer você ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa diferente. Não importa a situação que você esteja, não importa o nível de pecado que alguém esteja, mas se ele clamar ao Espírito Santo, se ele clamar a Jesus Cristo, que Jesus Cristo vai enviar o Espírito Santo e vai fazer com que aquela pessoa seja transformada. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus diz em Lucas 12:10 que todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, contra Jesus, né? Contra Deus, Pai também. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, porque ele é o puro amor, ele é amor puro, ele é amor verdadeiro, ele é maravilhoso, entenderam? Agora, veja só, nós vemos Davi profetizando tantas coisas. Em Marcos 2,36, assim, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então veja só, o Espírito Santo agia através de Davi, através de Moisés, através de Daniel. O Espírito Santo, ele é o grande ensinador, o grande professor, ele é o ajudador, ele é o consolador. Amém? E o Jesus Cristo falou em Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então existe sim uma trindade, existe Deus Pai, existe Deus Filho e existe Deus Espírito Santo. E aí, então veja só, então, e ele diz aqui assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como que Jesus estaria conosco até a consumação do século? Através do Espírito Santo, que ele avisou que ele pediria ao Pai e seria enviado a nós. Mas o Espírito Santo, ele precisa que você linke com ele,
É preciso você acessar o link da sabedoria de Deus, o link da glória de Deus, que é o Espírito Santo. Se você continuar na sua religiosidade e não falar com ele, e não dizer, Espírito Santo, eu quero que você me dirija nesse dia. Irmãos, é tão tremenda a obra do Espírito, irmãos, que nós temos uma vigília no primeiro sábado de cada mês, que é a vigília do avivamento em Goiânia. E esta vigília, sempre nas vigílias, eu pego e peço às pessoas, eu explico a elas, digo, olha, eu quero falar para vocês fazerem algo, e você vai aprender agora isso que eu estou falando aqui, porque você vai fazer aí em casa também. Olha só, eu digo assim, eu quero que, todos nós, eu digo assim, nós erramos tantas coisas. Quantas faculdades que pessoas começaram e não terminaram, porque não perguntaram a Deus, fizeram porque achavam que era, porque era para aproveitar uma oferta, era isso, era aquilo, e depois quebraram a cara porque não era aquilo que queriam, decepcionaram, perderam tempo, gastaram dinheiro. Aí eu sempre falo assim, eu digo assim, quantas coisas que vocês decidiram fazer que deu errado. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, e terrivelmente corrupto. Eu disse para ele, se você continuar sendo dirigido pelo seu coração, você vai continuar errando, vai continuar fazendo muitas coisas erradas. Aí eu digo assim, nós temos um ajudador, um ensinador, alguém que quer nos levar à verdade, alguém que quer nos convencer, mostrar os erros, alguém que quer mostrar a justiça de Deus, alguém que quer nos fazer crescer, que nos ama profundamente, que é o Espírito Santo. E aí eu digo assim, eu quero te desafiar a você abrir mão da sua vontade, declarar que você, para o Espírito Santo, que você não quer mais se enganar com seu coração enganoso, que você não quer mais tomar decisões erradas e quebrar a cara, gastar dinheiro com coisa que não vai dar proveito algum, fazer viagem que não deveria fazer porque deu coisa errada, deu atrapalho no caminho que não era para fazer. Eu quero desafiar você a entregar a tua vontade ao Espírito Santo, para que ele te dirija e você, eu quero que você declare ao Espírito Santo que você quer que até as ideias que você tem quando começa um dia, porque quando nós começamos um dia, né, irmãos, a gente começa um dia assim, você levanta, vou fazer isso, dá mais, né? A maioria das pessoas em casa, todos trabalhando online, aquela coisa toda, então é um tanto de coisa para fazer, um tanto de coisa para decidir, e que a gente não sabe nem como decidir, nem o que fazer. E aí, irmãos, olha só, aí o que acontece? Então, eu chego e digo assim, Espírito Santo, eu quero entregar a minha vontade, eu digo para eles, você entregue a sua vontade para que o Espírito Santo à noite já coloque no seu espírito as ideias para você começar o dia dirigido por ele, para você fazer as coisas certas no dia, você entrega a agenda para ele de cada dia, né? E aí eu faço todos juntos, nós damos as mãos na vigília. Está aí uma sugestão para pastores, para líderes. Você que está assistindo essa live vai ser postada no Facebook, no YouTube, AP Paulo Roberto Diel, e lá tem diversas lives de coisas tremendas de Deus que você vai gostar, todas alinhadas com a palavra. Eu quero que você entre no YouTube, AP Paulo Roberto Diel, se cadastre lá, e essa live vai estar lá, e você vai tirar ela de lá e passar para as pessoas, passar para líderes, para que eles ensinem isso na igreja. Aí nós damos a mão, e eu digo assim, agora você repita comigo, Espírito Santo, eu não quero mais errar, o meu coração é enganoso, a palavra de Deus diz que os corações são enganosos, terrivelmente corruptos. Eu quero que você, Espírito Santo, a partir de agora me dirija, eu quero que você me dê as ideias para o que eu vou fazer, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não perceba, eu quero te entregar até Jesus voltar, a minha vontade, para que você, Espírito Santo, dirija a minha vontade, para que você escolha as minhas escolhas, para que você opte pelas minhas opções, para que você não deixe eu fazer o que eu não devo fazer. E aí eu falo para eles fazerem isso.
para eles fazerem essas coisas. E é tantos testemunhos, né? E uma ocasião o pastor Vilmar, um pastor amado de louvor, ele foi na vigília e fez essa oração, e aí a esposa dele, quando foi no outro dia, depois da vigília de manhã, que naquele tempo nós fazíamos a vigília na sexta para o sábado, então no sábado ele ia na vigília, ele estava em casa, e a esposa disse assim, Vilmar, acabou o gás, né? Aí ele pegou o bujão de gás e encheu o bujão foi lá numa venda, encheu o bujão de gás. Aí ele contou que ele estava vindo para casa e liga alguém e diz assim, ó, pastor, tem uma irmã lá que não tem bujão de gás, está sem gás e nem tem nem bujão, e será que a gente não conseguia arrumar alguém? E aí o Espírito Santo tocou ele naquela hora, ele levou o bujão de gás para a irmã. Ele contou, irmãos, que tiveram que improvisar ali aquele dia, aqueles dias ali, eu não sei direito, eu não lembro agora, mas ele disse assim que quando chegou, passou 1, 2 dias, bateu alguém na frente da casa, né? E aí aquela pessoa bateu lá e disse, e aí ele era um fazendeiro que estava desativando uma fazenda, uma cozinha numa fazenda, sei lá o quê, e aquela pessoa disse assim, pastor Vilmar, é o seguinte, eu peguei lá 2 bujão de gás que tinha lá na fazenda, porque eu estou desativando lá, e aí eu não sabia para quem doar esse bujão, e de repente me veio uma ideia, vai lá e dá para o pastor Vilmar. E o pastor Vilmar pegou e levantou as mãos, ô Espírito Santo, que coisa tremenda, Espírito Santo, você me tocou a dar aquele bujão, eu sei que foi você colocou a decisão na minha cabeça, e eu ganhei agora 2 bujões, então é coisa tremenda, esse Espírito Santo maravilhoso. Veja só, Jesus falou da descida do Espírito Santo sobre os discípulos para que surgisse a igreja, que nós conhecemos como a igreja primitiva. Em Atos 1,16, assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusividade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Olha só, irmãos, veja só, então, irmãos, nós não podemos, irmãos, jamais deixar de viver uma vida com intimidade com o Espírito Santo. Se a própria igreja primitiva, ela recebeu o poder através do Espírito Santo, Jesus Cristo mandou eles esperarem. Como que você vai ser usado com poder se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo? Não pediu a Jesus Cristo para te mandar o Espírito Santo de poder sobre sua vida. Não clamou ao Pai para derramar o Espírito sobre você. Não conversa com o Espírito Santo, porque nós todos, quando aceitamos Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, para muitos, é um estranho. Ele está alguém que está numa casa e que ninguém fala com a pessoa. Já pensou, não tem como a gente comparar, né? Mas é como se houvesse uma pessoa que está de mal com o pai, com a mãe e com os irmãos na casa, emborrado há meses, às vezes há anos, mal conversa, porque pegou o ódio no coração, sei lá, e aí aquela pessoa não fala com ninguém da casa, né? Então, o Espírito Santo, ele habita na casa dele, que somos nós, templo do Espírito, e ele está esperando, né? Ele está louco para que você venha ter uma intimidade com ele, conversar com ele, né? Em Atos dos Apóstolos 2:1 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Então, irmãos,
É o Espírito Santo que traz poder, é o Espírito Santo que nos derrama o dom de orar em línguas. Eu sei que muitos cristãos ainda não oram em línguas. Mas vou te falar algo. A maioria não fala porque não pediu. Não pediu para Jesus Cristo, não pediu o Espírito Santo. Não pediu ao Senhor. E se pediu, ficou ansioso. Queria receber naquele dia mesmo, não recebeu. Aí ele diz assim, não, eu não recebi, porque Deus não me deu, porque não sei o quê. Não. Comece a falar com o Espírito Santo. Comece a conversar com ele. Comece a falar seus problemas. Quantas mulheres sofridas que estão passando trabalho, dificuldade na sua casa, com o marido, com filhos. Quantos homens que estão passando dificuldade com esposa, com filhos. A palavra de Deus diz que o inimigo do homem se levantará na nossa própria família, na nossa própria casa. Nós mesmos somos usados pelo inimigo para machucar as pessoas. É isso que a palavra de Deus diz. E o diabo usa alguém da casa para te machucar e te usa para machucar também as pessoas. O inimigo do homem se levanta na própria casa, porque ele tem que se levantar perto. Não adianta levantar com a pessoa lá que você só vê de vez em quando. Então, mas o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer com que haja na nossa família um ambiente de alegria, de paz, de amor. Eu não comecei falando a vocês versículos onde fala que ele é amor, o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo em nós. Eu não falei a vocês que o Espírito Santo é alegria. Quantas pessoas que foram curadas de rejeição, que nós ministramos, e o Espírito Santo curou. Ele revelou coisas no ventre da mãe. As pessoas ouviram coisas que aconteceram no ventre da mãe. Numa ocasião, uma vigília ministrando, e havia lá uma pessoa que havia passado situações, inclusive, com relação à sua vida sexual, problemas terríveis, né? E nós fomos orar, e sabe o que aconteceu? Nós pedimos ao Espírito Santo que visitasse aquela pessoa, e ele visitou, e o Senhor mostrou que quando a mãe dele ficou grávida dele, ela entrou num desespero, e a gente tem que entender que acontece isso com as pessoas, o inimigo faz isso muitas vezes, e ela resolveu tirar aquele filho, abortar aquela criança. E ela enfiava uma tesoura, e aí para tentar aferir, né, aquele feto. E esse irmão viu isso, o Espírito Santo mostrou, e o Espírito Santo mostrou que ele tirava aquele irmão para um lado e para o outro para não acontecer. Então, aí quando ele acordou, quando aquilo aconteceu, ele estava no chão e viu tudo aquilo. Quando ele levantou, irmãos, ele glorificou tanto a Deus, ele glorificou tanto a Jesus Cristo. A mãe dele se arrependeu, a mãe dele tinha contado já para ele que ela não queria ter filho, que isso, que aquilo, mas ele não sabia os detalhes. Mas ele continua amando sua mãe, ama sua mãe, né? E não sei se ela é viva ainda, mas olha só, que ele mostrou isso e curou, e mostrou o amor de Deus. Então, ele mexia para um lado, no outro, ele mexia para o outro, então, isso são coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Numa ocasião, duas meninas que só queriam vestir roupa de homem, e olha só o que aconteceu, nós fomos ministrar, e o Espírito Santo mostrou a elas no ventre da mãe que o pai queria que fosse homem. Eu quero um menino, eu não quero menina. E aí surgiu a revelação do porquê que elas queriam vestir roupa de homem. Porque o pai queria muito que elas fossem menino. E então isso gerou um problema na vida delas, mas naquele momento que o Espírito Santo mostrou, ele curou, ele fez todas essas coisas. São coisas tão tremendas, irmãos. Uma live só para falar sobre o Espírito Santo é muito pouco. Se vocês têm lugar para deixar comentários aí, eu já vou terminar, porque já está levando já
quase 1 hora de live, não é bom porque as pessoas começam a assistir depois o vídeo e quando se alonga demais, o mundo está muito ansioso e acaba não assistindo tudo. Então veja só, se vocês quiserem mais coisas, aí nós vamos falar de exemplos, de coisas que ele fez, nós podemos fazer uma outra live. Mas eu quero te dizer, irmãos queridos, que você, o de que ouviu esta live, se você chegou para ouvir no final, ouça desde o princípio. Ouça desde o princípio para que você possa aprender sobre esse Espírito Santo maravilhoso. Ele te ensina todas as coisas em todas as áreas. Se você é um arquiteto, ele sabe toda a arquitetura. Ele vai te ensinar a fazer desenhos, projetos maravilhosos. Eu tenho um irmão que é médico, ele é fantástico, o doutor Arthur é médico de homeopatia. E ele tem experiências com o Espírito Santo tão maravilhosas, irmãos. Muitas vezes as pessoas sentam na frente dele e o Espírito Santo já mostra a enfermidade quando senta na cadeira. Entenderam? É uma coisa tão linda. E ele sempre pede ajuda ao Espírito Santo para fazer as fórmulas. A homeopatia é uma coisa tão tremenda, tão maravilhosa. É uma medicina fantástica, científica e fantástica. E ele tem experiências tão lindas e tão tremendas que ele recebe do Espírito Santo ensinando. O Espírito Santo, ele é tremendo, irmãos. Ele é fantástico. Ele vai transformar você numa nova pessoa, num filho maravilhoso, num pai fantástico, numa mãe super maravilhosa. Então, basta nós pedirmos a Ele que você venha pedir ao Espírito Santo para que você passe a ter uma intimidade, Ele não deixe você esquecer dele nunca mais, para que você possa ser ensinado e consolado por Ele em todas as situações tristes. É impressionante, teve situações tristes, eu perdi filho, perdi mãe, pai, e Ele me consolou, e ele nos consola de forma maravilhosa. Querido Espírito Santo, eu oro no nome do Rei Jesus Cristo, para que você esteja visitando cada um desses irmãos e irmãs queridas que estão assistindo a esta live, que você esteja visitando cada um dos irmãos queridos que estão assistindo pelo YouTube, ou irão assistir pelo YouTube, e que você te revele a eles, Espírito Santo, porque você me pediu que fizesse essa live, porque você quer, nesses dias difíceis que virão sobre a terra, ajudar todas as pessoas a tomar decisões certas, porque virão perseguições, virão furacões, tornados, granizos, terremotos, inundações e tantas outras coisas que virão com a chegada do terrível dia do Senhor, com o juízo de Deus sobre a terra. E você quer dirigir, dar decisões, ensinar cada um dos filhos de Deus a tomarem as decisões corretas, a aprenderem contigo tudo o que fazer nesses dias e a serem consolados por ti. Querido Espírito Santo, muito obrigado por tudo que tu fez e que tu fará nas nossas vidas, em nome de Jesus.